Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, no calendário dos santos, a Igreja Católica celebra São Sabino, um bispo católico italiano, nasceu entre os anos 320 e 330 da era cristã, foi diácono de Milão juntamente com o bispo Ambrósio. Em 372, o Papa Damásio I teria enviado ao Concílio do Oriente, onde foi discutido a doutrina ariana, e ao retornar da Itália, Sabino trazia cartas de diversos bispos para os bispos do Ocidente. Sabino foi canonizado na data da sua morte, 11 de dezembro de 420. Acerca da tradição, ele viveu 110 anos. Seus restos mortais estão na Igreja dos Apóstolos, em Roma. No calendário litúrgico da Igreja Católica, nós celebramos hoje Mateus 17, de 10 a 13. O tema para a nossa reflexão é expectativa messiânica e a tradição do povo sobre o Messias. Amados irmãos, Mateus diz que os discípulos interrogaram Jesus perguntando: por que dizia os escribas que Elias voltaria? Para os escribas do seu tempo, a expectativa messiânica mesclava-se com uma série de elementos, entre eles a volta de Elias, dentre os quais acerca de que a ocasião vindo do Elias seria o profeta do anúncio da chegada do Messias. Por muitos, Elias era João Batista. Ambos os profetas vinham de um modo com a missão específica: acolher a ordem de Deus e anunciar a chegada do Salvador. O enviado de Deus deveria preparar o caminho e os corações dos seres humanos para a chegada daquele que viria salvar toda a humanidade, o Messias esperado. Essa resposta de Jesus para com os seus discípulos, ele diz: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Os discípulos, ainda fracos na fé, sendo catequizados, sabendo da verdade, eles queriam ter cada vez mais informações suficientes para observar os sinais do tempo. Eles perguntaram a Jesus insistentemente: Senhor, Elias vem ou não? Meu irmão e minha irmã, o povo judeu, conhecido da época de Jesus, ele sabia da história profética de Elias, aquele que foi arrebatado num turbilhão no carro de fogo. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1. Elias é arrebatado aos céus. Elias não teve a morte como as outras pessoas, não teve naturalmente a morte, como qualquer seres humanos. Então as pessoas tinham a esperança de que Elias retornaria no fim do tempo. A expectativa de que Jesus anunciava o fim dos tempos, sem dúvida, eles pensavam: Elias está ou já veio? Eles voltaram então para a vida messiânica, eles voltavam cada vez mais preocupados com a vida messiânica. E eles se aproximaram ao anúncio de João. Jesus não negou de jeito nenhum a tradição do seu povo. Ele dizia: Elias já veio, mas vocês não reconheceram. Jesus continuava dizendo: fizeram com Elias e hão de fazer com o Filho do Homem a mesma coisa, da mesma forma que fizeram com João e com Elias, vão fazer com o Filho do Homem. Vai fazer o Filho do Homem sofrer. Meu irmão e minha irmã, mesmo assim, o mundo não acolheu João Batista, o mundo da época de Jesus, não acolheu João Batista, o precursor que veio anunciar ao mundo a chegada do Salvador. João e Elias vieram para conduzir os corações da humanidade a Jesus. Para eles, Jesus estaria chegando, trazendo a salvação esperada por muitos e há muito tempo. João, porém, foi decapitado e morto. Elias arrebatado aos céus. Amado, o discípulo estava com Jesus no momento da transfiguração.
Por esse motivo, eles estavam cada vez mais confusos. Eles não sabiam como e nem entendiam porque se anunciava a chegada de Elias, já que na montanha, na transfiguração, Pedro, João e Tiago viram 3 homens, Messias, Elias e Jesus. Desculpe, Moisés, Elias e Jesus. Estavam os 3 falando sobre o reino futuro, sobre o reino de Deus. Diante do acontecimento, eles ficavam cada vez mais perturbados. Eles não entendiam quando eles liam a lei. Cada vez que eles iam buscar na lei, na Sagrada Escritura, eles ficavam mais confusos. Jesus, o Mestre, não se adaptou aos esquemas messiânicos do seu povo. Porém, de outro lado, sua presença assinalava o fim de uma era ou a introdução na história humana de um novo tempo. Ouvindo Jesus, os discípulos compreendem que o Messias falava de João Batista. Jesus estava anunciando aos discípulos, falando de João Batista, o novo Elias. Dessa forma, eles superaram as suas angústias sobre a história messiânica. Jesus, porém, orienta os discípulos para que eles vivessem fraternalmente, fundado na missão e no serviço aos irmãos, aos pobres, de forma gratuita. Desta forma, meu irmão, todos nós devemos ter consciência da rejeição que tiveram os profetas e também Jesus pelo seu povo. Por isso não precisamos nos angustiar, nem desmotivar na caminhada messiânica e missionária, mas continuar anunciando a palavra da salvação, a palavra, a boa notícia anunciada por Jesus. Ele seja a nossa vida, Jesus seja o nosso testemunho dia a dia em prol do reino. Amados, no tempo de Jesus, a tradição popular acreditava a chegada iminente de Elias para anunciar o novo reino aqui na terra. Pode-se ver pela expressão da frase de Jesus na cruz, quando ele gritava, o Salmo 22 anuncia, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonastes? Porém a multidão dizia, ele está chamando Elias. Outro dizia, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Mateus 27, 44, 49, está na paixão de Jesus. E então, meu irmão e minha irmã, você já descobriu qual a sua missão neste mundo? Você traz no seu coração a força e o poder do Espírito Santo para anunciar de coração aberto a chegada de Jesus, como fez João Batista e Elias? Você é capaz de realizar as obras do Senhor para a salvação de muitos? Você é batizado? Você tem fé? O Senhor te abençoe e te guarde. Volte para você o Senhor e te dê a paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, paz e bem.